Lefi é Soede Ayaulelala. Amém? Deus é fiel. Nunca vai deixar de ser fiel. Eu quero desejar a todos a paz do Senhor. E nessa manhã de domingo, quero especificamente deixar uma mensagem mostrando, não contrariedade, mas a falha de todo ser. Eu acho que o único que não tomou uma volta, uma banda espiritualmente do diabo é só Jesus. Porque todos os homens na face da terra, entre contrariedade, tem erros, já vacilaram, já mentiram, já adulteraram, todos nós pecamos. E se falarmos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso e ele verdadeiro. E eu quero especificamente deixar aqui, teologicamente, o que está escrito. Eu sei que é o livro de Eclesiastes, aí diz que sabemos que não se sabe quem escreveu o livro de Eclesiastes. Para muitos eruditos, né, que o seu autor foi o rei Salomão, mas eles dizem que não sabem. Na verdade, o autor de Eclesiastes, diz eles que se autodenomina apenas como pregador. Ou seja, ele especificamente não registra, mas há uma contrariedade desse pensamento que é falado. O versículo 1 aqui, antes da gente pegar, que é o nosso versículo base, vai ser o versículo 13 do capítulo 4. Mas nós vamos pegar aqui o primeiro versículo que diz, a palavra do pregador. Aí diz especificamente, filho de Davi, rei de Jerusalém, em Jerusalém. Vaidade, vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, e tudo é vaidade. Aí ele vem dizendo, que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho, que se fez, que se faz debaixo do sol, né? Aí ele diz, uma geração vai, a outra geração vem, mas a terra sempre permanece. Nasce o sol, se põe e volta ao seu lugar, aonde nasce. E diz, o vento vai para o sul e se faz o seu giro para o norte. E continua, e vai girando o vento, e volta fazendo o seu círculo. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche para o lugar de onde os ribeiros vão, para aí tornam-se eles a ir. Todas as coisas se cansam tanto que ninguém pode declarar, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. E o que foi isso? O que há de ser? O que se fez, o que se tornará a fazer? De modo que há novo debaixo do sol? Há alguma coisa de que se possa dizer, isso é novo? Já foi no século passado, que foram antes de nós? Já não há lembrança das coisas que perecem, das coisas que hão de ser também. Delas não haverá lembrança. Nós não haveremos vir depois. Eu, o pregador, fui rei em Jerusalém. Apliquei o meu coração a esquadrinhar, a informar com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. E essa enfadonha ocupação do Deus, que Deus Filho dos homens, nela para exercitar, atentei para todas as obras que se faz debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que se tornou não se tornará,
Aquilo que é torto não se tornará endireitar. Aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu no meu coração, dizendo: eis que eu engrandeci, sobrepujei em sabedoria a todos que houveram antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, a conhecer. E os desvairos da loucura, e vim saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Aí o versículo 2 do capítulo 2, ele ainda vai dizer: busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver o que seria melhor, que o fim dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. E ainda no versículo 13 do capítulo 2, ele vai dizer: então vi eu a sabedoria, é mais excelente do que a estultícia, ou seja, a estupidez, a loucura, né? Quanto a luz, mais excelente do que as trevas. Aí sim, vamos aqui para o ponto-chave da nossa mensagem e do que vamos falar, não condenar, mas criticar. Mas eu sei que a vida é de aprendizado, e quanto mais velho nós vamos ficando, eu tenho certeza, pelo menos a minha experiência, que nós não tornaremos a fazer. Eu uso filosoficamente uma palavra que pode haver contrariedade para alguns, mas dentro do erro eu afirmo que não há contrariedade, há realidade. Que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com os próprios erros. Então, se ele sabe que aquele caminho, que aquela entrada não tem saída, para que ele vai retornar? Mas tem alguns que não têm força, não têm ânimo. Mas diz aqui: melhor é o jovem, pobre e sábio, do que o rei velho e insensato, que não se deixa se demonstrar, que não quer mais ter o ensino, que não se deixa mais ensinar. Então nós vamos agora partir para o que foi orientado e deixou o próprio rei Salomão de fazer. Aqui no livro de 1 Reis, capítulo 11, mostra a causa de tudo isso. Porque de não se deixar se a demonstrar, a ser ensinado, a ser exortado. O capítulo 11 de 1 Reis vai dizer: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Isso além da filha de Faraó, Moabita, Amonita, Adonita, Sidonéias, Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguires os seus deuses. A estas Salomão uniu-se com o amor, diz a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus diz: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, o seu Deus, como o coração de Davi, seu pai.
Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Antes, então edificou Salomão um altar a Quemos, abominação dos Moabitas, sobre os montes que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso, sacrificava os seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual lhe aparecera 2 vezes, acerca dessas matérias que lhe tinha dado ordem, que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que eu te mandei, certamente rasgarei de ti o reino da tua mão, e darei a teu servo, e todos os teus dias, não farei por amor de Davi, o teu pai, da mão de teu filho rasgarei, porém todo o reino não resgatarei, e uma tribo darei a teu filho por amor do meu servo Davi, e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Bom, e diz que aí começa a luta. O versículo 14 diz que se levantou o Senhor a Salomão um adversário, que era Hadad, o Edonita, que era da semente do rei de Edom. Bom, diz que toda essa confusão Deus permitiu, e esse rei, ele foge lá para o Egito, né? E depois ele tem a cobertura de Faraó, mas mais tarde ele começa a batalhar, ele procura recuperar tudo que tinha perdido, que Salomão, no seu alto nível de estratégia, de sabedoria, ele dominou, conquistou muitas coisas. E tudo isso que houve, que Hadad, ele quis voltar, Faraó disse: tu não tem tudo aqui, tu não tem necessidade. Mas ele falou que teria que voltar. E também Deus levantou outros adversários, como Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadad, rei de Zobá, e contra quem também ajuntou os homens, foi capitão do seu esquadrão, quando Davi os matou, indo para Damasco. Habitaram ali e reinaram em Damasco, e foi adversário de Israel todos os dias de Salomão, isso além do mal que Hadad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Aí diz aqui que até Jeroboão, filho de Nabote, Eflamita de Zerade, servo de Salomão, o nome da sua mãe era Zerua, era uma mulher viúva, e se levantou contra o rei Salomão. E diz também que ele se levantou por causa que ele começou a fazer essas perversidades, essas maldades. E diz que Jeroboão era um varão, assim, muito laborioso, e Salomão que fez? Botou ele sob os cargos da casa de José.
Mas Deus deu uma promessa a Jeroboão que ele reinaria, que ele rasgaria o reino de Salomão. E diz que essa promessa só deixaria, conforme foi falado, 2 tribos, Israel, a capital, e uma para o rei, seu filho, seu sucessor. Mas diz que toda essa malignidade dele se levantar, porque ele aumentou o imposto, do que ele fez essa maldade, o versículo 40 diz que ele que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e ali esteve no Egito até que Salomão morreu. Aí ele retorna. Tem a história de tudo isso aí. Mas o que nós queremos deixar bem claro, que no Salmo 121 também, quando há especificamente o questionamento, eleva os meus olhos para o monte. Pronto. Aí, especificamente, o salmista fica indignado. E ele diz, de onde me virá o meu socorro? Aí ele fala, o meu socorro vem do Senhor. Nós vemos que a idolatria, ela permaneceu dentro do povo de Israel. Esse Astarote, deusa do sexo, da guerra, do amor, do poder, que o próprio Salomão fez, a Moloque, do aborto, as abominações de matarem criança, que é chamado também planeta noturno, né? Ou Melon, ou Baal, que é marido, quer dizer marido, ou Milcom, que é a abominação dos amonitas. Tudo isso ele fez. Mas ele diz que, na realidade, é conforme eu falei, é conforme nós lemos, a sabedoria que ele teve. Ele diz que, então vi que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia. E aonde nós tomamos como base referencial o versículo 13 do capítulo 4, que é melhor o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que não se deixa se dominar. Foi o que aconteceu com ele. É o que acontece com muitos que acham que tem poder, tem condição, tem posição e se acha acima de tudo, se acha tanto poderoso. Mas tem uma parte em Eclesiastes que ele vai dizer que Deus há de trazer, quer toda obra boa, quer toda obra má, a juízo. E ninguém vai ficar imunizado sobre isso. Não sei se é na velhice o arrependimento dele, eu não posso relatar especificamente, mas eu estou declarando o que está escrito aqui, a falibilidade do que ele falou, que o rei velho não se deixa se dominar, não se deixa, se acha muito interessante. Mas olha bem o que diz aqui em Romanos, no capítulo 3, do versículo 3 até o 8, vai para a gente encerrar aqui, para você ter um entendimento. Conforme eu falei, o único que não tomou volta do diabo, do inimigo de nossas almas, é só o Senhor Jesus. Porque não tem pastorzinho nenhum perfeito, não tem profeta nenhum perfeito, não tem homem nenhum perfeito na face da terra. Primeiro que a vaidade, os desejos, a corruptividade, ela domina, predomina, rege, gerencia, infelizmente, essa falibilidade do ser humano. Pois que, se alguém for incrédulo, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro todo homem, mentiroso como está escrito, para que seja justificado em palavra
e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto trazendo a ira sobre nós? E isso ele diz que fala como homem, né? De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela mentira, pela minha mentira, abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque eu sou ainda julgado também como pecador. Porque se não dissermos como somos blasfemados, e como alguns dizem, o que dizem, façamos male para que venham os bens, a condenação desse é justa? Então nós vemos aí o que eu quero deixar bem declarado aqui, o que ele fala, que o rei já velho, ele não se deixa ser administrado. Foi o que aconteceu, a perseguição de Jeroboão, que quando ele aumenta os impostos, ele fica nessa idolatria, construiu e fez sacrifício aos deuses estranhos, ele não gostou de ser exortado. Mas não há perfeito, não há ser perfeito. Há aqueles que podem controlar os seus atos, as suas atitudes. Mas que esse esclarecimento bíblico desse homem sábio, que foi poderoso, foi inteligente, Jesus disse no livro de Mateus que nem mesmo Salomão se vestiu como o lírio do campo, que até as aves do céu elas seguem regra, procedimento, elas seguem a postura ética. E quando ele faz esse comentário, muitos eu sei que talvez não entendem, como ele vai comparar a glória do rei Salomão, como ele vai comparar a postura de Salomão, que não se comparou, né? Não se compara. E aí eu entendo o porquê, quando ele diz dessa ansiedade, dessa preocupação que nós deixamos nos dominar pelo mal. Essa tentação que é poderosa dentro da nossa fraqueza do ser humano, né? Que diz que para a gente não andar ansioso, não andar querendo obter muitas coisas, diz que a candeia do corpo é os nossos olhos, né? E passou a ser trevas, obscureceu, deixando o conhecimento de Deus, o ensinamento, e ele deixa. O versículo 26 aqui do capítulo 6 de Mateus diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não juntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que ela? Então ele diz, e quanto? O versículo 27 e 28. Qual de vós poderá com todo o seu cuidado acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fia. Agora eu digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá vós muito mais, homens de pequena fé. Então, quando fala aqui, fala de regra, de condição, de proteção que Deus dá, a nossa confiança que devemos ter nele e não se deixar se dominar, seguir-se pelo mal.
mas que fica essa experiência de quando não nos deixamos nos dominar. Alguns filosoficamente vêm com a ideia que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Sim, há conselhos bons e há conselhos maus. Mas é por isso que nós devemos ser tardio em falar e rápido no pensar, ouvir para ter o melhor entendimento. Mas que fica essa mensagem, talvez complicada para alguns, esclarecedora para outros. Mas eu afirmo que Lef é suede ayaule la mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém?